A história da obra divina do Jorei Center Santa Cecília, bairro do município de São Paulo, tem início na década de 1960. Em setembro de 1962, o ministro Shigeru Watanabe, que iniciara a difusão messiânica na cidade de São Paulo no final da década de 1950, alugou um sobrado para morar com a esposa e filhos à Rua Cardoso de Almeida, 1311. Nesse endereço, ele instalou a unidade religiosa, à época denominada Igreja São Paulo. Membros pioneiros recordam que, ao chegarem à igreja, ganhavam uma senha e aguardavam que seu número fosse chamado para receberem Jorei. Regina Mata Capote, filha do pioneiro Renato Mata, assim recorda o encontro de sua família com a luz do Jorei. Meus pais perderam um filho. Ele morreu de câncer e dá para imaginar o sofrimento desses pais, né? Nossa vida acabou. Não tinha mais festas, não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha nada. Era só tristeza. Meus pais eram muito tristes mesmo. Até nos negócios que ele tinha uma loja, foi tudo piorando, tudo ficando muito ruim. Uma freguesa, vendo o sofrimento dele, indicou que ele fosse receber Jorei. Ele escreveu no papel, deixou no caixa e lá ficou. Aí um dia foi um japonês na loja e comprou uma caixa de lâmpadas. E fazendo a nota fiscal, Igreja Messiânica Mundial do Brasil e o endereço e tudo, o japonês pagou, foi embora. E aí ele viu o endereço que era do mesmo que uma senhora tinha dado para ele e falou para minha mãe, vamos até lá conhecer. E foram. E desde então, meu pai se apaixonou por Meishu-sama, junto com minha mãe, dedicava muito e tudo foi clareando. Ele voltou a ficar mais alegre, tinha os amigos da igreja, todos davam muita força, foi assim muito bom. E em 68, minha mãe engravidou e eu já tinha 15 anos. Aquilo foi um divisor de águas para nós. O nascimento da minha irmã Raquel. Então nós temos nossa vida antes da Raquel e depois da Raquel, que é antes de Meishu-sama e depois de Meishu-sama, na verdade. Como a família viu a mudança do meu pai, e ele saiu daquela depressão, ele conseguiu caminhar facilmente, todas as irmãs dele, e a minha mãe também, muitas irmãs dela, muitas. Com o Jorei como força para a expansão da igreja em Santa Cecília, diante de cada novo milagre, era escrita a história de uma família na obra divina. E esse foi o caso do Sueyoshi. A família, ela tomou contato com a igreja messiânica por intermédio da minha avó. Ela tinha uma grande purificação, câncer no estômago. Isso me era contado porque eu era muito pequeno na época. Uma pessoa, membro da igreja, na época nós tínhamos um comércio, ofereceu Jorei a ela. Aí ela recebeu um Jorei, mas sentiu bem. Então você, Dona Sônia, você não vai amanhã adiante, você não vai na igreja. Aí começou aí. Era responsável da igreja, Shigeru Watanabe. Aí ele, ministro de Jorei, todo dia me recebia Jorei. Aí 30 dias, depois recebeu o Hikari, então o ministro falou para ela, o que será que eu comer? Pode comer hoje, não tem problema. Então ela gostava de feijoada, então comeu a feijoada. Não aconteceu nada. Ela teve a cura, ela teve a graça da cura, foi curada do câncer de estômago. Milagre recebeu, então o sentimento dela já muda, já a vida inteira para o ministério de Jorei. Com o crescimento da família messiânica e da frequência à unidade religiosa, formou-se uma comissão de membros com o objetivo de encontrar um novo local capaz de melhor atender a todos. Meu pai recebeu o Hikari em 63, dedicava muito, gostou muito, se sentia muito bem. Como nossa loja era na Martim Francisco,
Ele tomava café em frente à loja e estavam procurando um imóvel e ele viu que em cima estava vazio. E como era bom o espaço, ele conseguiu trazer de lá da Cardoso de Almeida para cá, que aí começou a se chamar Santa Cecília. Nasceu a Santa Cecília. Ele tinha muito orgulho disso. Então a dedicação era na igreja e a dedicação era na loja, encaminhando pessoas. Em 1971, o ministro Watanabe é substituído pelo reverendo Takeo Saito, à época ministro, que durante 5 anos desenvolveu a expansão da igreja na região. Nesse período, Sayoko Sueyoshi, carinhosamente conhecida como Ministra Sônia, recebe a qualificação sacerdotal, passando a dedicar como responsável pela unidade religiosa. Com o crescimento da obra divina, novamente as instalações se mostraram pequenas para o funcionamento da igreja. Deste modo, iniciaram a busca de uma casa. Em 1976 foi aprovada pela sede central a aquisição de um imóvel na rua São Vicente de Paula, 129. Em 24 de julho de 1976, foram entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meishu Sama na Casa de Difusão Santa Cecília. O culto foi oficiado pelos reverendos Morihiro Hirata e Hitoshi Nishikawa. Então, desde a época do ministro Sônia, que fez a formação da gente, nós éramos meninas ainda, eu e minhas irmãs, né? E, inclusive, nós fomos as primeiras oficiantes de culto. Como a difusão de Santa Cecília tinha muitos membros, existiam 2 cultos mensais. Um às 15 horas à tarde, que era oficiado por oficiantes femininas, e à noite do mesmo dia, 19 horas, era o culto oficiado por oficiantes masculinos. Foi assim um momento muito engraçado, porque para nós era muito diferente, usar kimono, era tudo muito diferente. E a formação, né, da ministra Sônia era impressionante, porque ela era uma rigidez de muito amor. Todavia, a dedicação da ministra Sônia é lembrada principalmente por seu empenho e comprometimento com a prática do Jorei, que alicerçou a base de fé de muitos membros pioneiros. Como a graça da minha avó foi alcançada através da ministração do recebimento de Jorei, ela se empenhou ao máximo para a ministração de Jorei nas pessoas, né? Ela participava de reunião no lar, visitas missionárias, seja um hospital, seja casa de membro purificando. E a minha mãe, ela dirigia, a ministra Sônia, a ministra Luizinha, a ministra Lídia, elas não dirigiam, então a minha mãe era motorista delas, né? Então era para sair pela redondeza dando assistência religiosa. E todo mundo, as pessoas sempre relatavam, né, assim, a intensidade, a força do Jorei que ela tinha, a fé, né, a fé que ela tinha no Jorei. Então era a prática dela até a passagem dela para o mundo espiritual. Na década de 1980, os missionários realizam um acompanhamento com o Jorei e práticas messiânicas que gerou um grande milagre. Foi no ano entre 1985 e 1986, eu tinha algumas gripes e fortes pneumonias, né? Então, na terceira pneumonia, crise de pneumonia, o médico achou melhor investigar. E na investigação eles descobriram que eu já estava com um sarcoma, né, um sarcoma de Ewing, que é um câncer infantil na costela, né, na parte da costela. E em dezembro de 86 foi quando eu operei, e foi mais ou menos nesse período que a gente conheceu a Igreja Messiânica, o Jorei, né? Então, na cirurgia, eu tive um aneurisma no pulmão, né? Ou eles mexiam no tumor, ou mexiam no meu pulmão. Então, eles preferiram mexer no pulmão. Então, eles fizeram toda a limpeza da parte do pulmão, né? Então, eles não tiraram a parte do câncer, né? Ficou.
para a medicina na época não tinha uma chance de sobrevivência, né? Então, na Santa Cecília, a gente foi orientado a todos os dias, né? Receber Jorei 24 horas. Então, todos os dias, de manhã até a hora de fechar, eu ficava no Jorei Center com a minha família. Então, eu saía da igreja, ia para casa, já tinha fila de pessoas em casa. E a alimentação foi praticamente natural, que era feita pelos membros da difusão. Então, todos os dias eu recebia Jorei. Tinha uma poltrona que eu ficava deitada, então era Jorei direto. A minha mãe já fazia uma programação para a gente, para ir ministrar Jorei. E isso era direto com a família inteira. Então, elas se organizavam para com que a Marina não ficasse sem o Jorei. Então, era assim, era entrar um e sair a outra, entrava um e saía outro. Aí voltamos, depois de uma semana, 10 dias, para um médico. E no raio-x, o médico comparou com o raio-x que eu fiz na época da cirurgia, um mês mais anterior, com o raio-x atual. Ele comparou e viu que não tinha o tumor. E até eu lembro que ele perguntou, isso eu lembro mesmo, que eu era pequena, mas eu lembro que ele perguntou para minha mãe o que a minha mãe tinha feito para o tumor sumir. Porque pela medicina não foi, porque eu não tinha feito nenhum tratamento. Aí minha mãe falou, só pode ter sido Jorei. No início dos anos 2000, com a abertura dos Jorei Centers, membros ligados à unidade religiosa de Santa Cecília, que residiam em outros bairros, passam a frequentar a igreja próximo às suas residências. Após estar sob a responsabilidade de diversos ministros que contribuíram para a expansão da igreja, a unidade mudou-se para sua atual localização, Rua Martim Francisco, 427. Inspirados nos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos do Jorei Center Santa Cecília dedicam na obra divina.